Então, vamos começar falando de... ah, deixa, deixa eu lembrar o que o Bernardo falou, né? O que a gente falou nas outras aulas. É, então, eu vou começar já parando de... Então, o que aconteceu? A gente estava estudando os topologicamente expansivos, topologicamente hiperbólicos, né? Que a gente viu que é... eu acho que não é esse vídeo, né? Isso, agora sim. O Bernardo começou falando na última aula dos sensíveis, né, a condições iniciais. Então, você tem um conjunto muito amplo, que é dos sensíveis, que são muito gerais, que são todos os sistemas que têm sensibilidade a condições iniciais. Ele é um conjunto muito grande. E aí, para tentar, como o conjunto é muito grande de homorfismos sensíveis a condições iniciais, é muito grande, a gente decidiu partir de falar só dos expansivos, que é um conjunto bem menorzinho, né? Que é um conjuntinho bem menorzinho aqui dos expansivos, que são os expansivos. E aqui são os sensíveis, o grandão sensível. E o que a gente tem é que ontem mesmo o Bernardo já começou a falar um pouquinho do CW expansivo, que aí é pegar uma coisa intermediária entre esses dois, que é um conjunto mais intermediário, que também é grande, mas é maior do que o expansivo, mas ainda é menor do que o sensível. E aí, o que a gente vai fazer hoje é pegar um pouco menor, alguns conjuntos um pouco menores do que o CW expansivo, mas que ainda são bem maiores do que o expansivo. E vamos dar alguns exemplos. Na verdade, os exemplos que a gente vai pegar vai ser não vai ser exatamente continuando a fazer essa casca de cebola, né? Vai ser mais ou menos assim, né? Os exemplos vai ser um por aqui e um outro mais ou menos por aqui assim. Tá? Os dois contendo os expansivos, mas eles tendo algumas coisas diferentes. Tá? Então, deixa eu voltar ao nosso slides e começar a falar dos que são os N expansivos, nossa primeira generalização por hoje. A gente vai dizer que um homorfismo ele é N expansivo se existe um delta maior que zero, tal que esse conjunto aqui ele tem no máximo N elementos. N é o número natural. A diferença desse aqui para o expansivo é que o expansivo diz que esse conjunto aqui só pode ter o próprio x, ou seja, só pode ter um elemento. Aqui a gente está dizendo que tem que ter no máximo n elementos, né? Ou seja, ele permite mais pontos do que somente o x. Mais órbitas podem acompanhar a órbita do x, mas ainda é um número finito e um número no máximo n. De fato, o que a gente tem aqui, quando esse n é igual a 1 aqui, esse 1 expansivo é exatamente equivalente ao expansivo. E só pela definição, a gente já tem o seguinte. Só pela definição, a gente já tem que 1 expansivo ele é equivalente à expansividade. Um expansivo ele implica 2 expansivos, porque se aquele conjunto pode ter no máximo um elemento, então em particular ele tem no máximo, ele tem menos do que 2, né?
implica 2 expansivo, que de fato implica n maior do que 2 expansivo. E no geral, isso implica n mais 1 expansivo. Tá? E, mas geralmente, isso implica o CW expansivo, definido ontem pelo Bernardo. Essa daqui seria a parte mais um pouco diferente, é que nisso aqui a gente está pedindo que seja um piano, seja definido num piano contínuo. E o que acontece é que se você tem que todo contínuo ele tem que crescer, e todo contínuo ele vai ter pelo menos n elementos, né? Na verdade isso aqui nem é necessário, mas ele vai ter pelo menos n mais 1 elementos, né? Ele pode ter, se tem qualquer número finito, né? Você consegue, dado um contínuo A, né? Se A é um contínuo, quer dizer um compacto conexo, você pode encontrar um número finito aqui, se você quer provar aquele um número finito aqui. E aí esse número finito ele tem que separar, em particular esses caras aqui vão ter que separar pelo menos, você tem 1, 2, 3, até n mais 1 elementos. N mais 1 elementos. E como todos eles não podem ficar epsilon perto para sempre, porque aquele conjunto só pode ter no máximo n elementos, então, pelo menos um desses caras, 2 desses caras vão ter que separar mais do que n. Se 2 desses caras têm que separar mais do que n, o que acontece é que em algum iterado, quer dizer, para algum i, você vai ter que o fi de A, o fi desses 2 elementos, fi de x, distância do f de x ao f de y vai ser maior do que delta. Em particular, isso aqui vai implicar que o diâmetro do Fn de A, já que esses 2 pontos vão estar no Fn de A, né, vai ter que ser maior do que delta. Isso mostra que todo A tem que crescer. Então, essas são as coisas que a gente sabe diretamente só de definição. Tá? Vamos voltar para o nosso. E vamos começar com um exemplo, né? Porque poderia ser que a gente estivesse falando só de expansivos e depois falando só de CW expansivo, né? Vou mostrar que nós temos exemplos não triviais para dessa definição. O primeiro exemplo não trivial é um exemplo que eu e o Bernardo a gente escreveu num de nossos artigos juntos, mas é preciso lembrar que esse exemplo também já tinha sido discutido antes com o Alfonso, mas para falar de outras coisas. Então, esse exemplo não foi exatamente criado para mostrar exatamente isso, porque esse teorema, mas a gente já tinha esse exemplo para outras coisas. Então, vamos falar que a gente começa primeiro com topologicamente. Eu estava apontando com a caneta na tela, claro que vocês não estavam conseguindo ver. A gente começa com o homorfismo, que ele é topologicamente hiperbólico e tem infinitos pontos periódicos. Tá? Isso é uma condição bem fácil de ter. Os exemplos que a gente já deu até agora, que foi da ferradura, o shift, aquele anósfero linear, eles satisfazem essa propriedade. Isso de ter infinitos pontos periódicos. Mas a gente pode pegar também outro exemplo de topologicamente hiperbólico.
pontos fixos. Não importa qual exemplo, desde que você tenha esses infinitos pontos periódicos aqui. A primeira coisa que a gente vai reparar é que quando você tem uma sequência de pontos periódicos, o período desses pontos periódicos tem que ir para o infinito. Isso é uma coisa que é geral de topologicamente hiperbólico, né? E como é que a gente fala sobre isso? Isso, na verdade, ainda é consequência do seguinte resultado, do seguinte fato, que é o seguinte fato, que é... Tá, vocês estão conseguindo me escutar bem? Ele fez os barulhinhos aqui, não sei. Aqui você tem o seguinte fato, que se você tem, dado um período n, dado um número n, né, o R aqui, não vou repetir o n, um R, um número natural qualquer, o que a gente tem, o fato geral é que todo topologicamente hiperbólico, topologicamente, posição topologicamente hiperbólica, implica de fato que o... Deixa eu só acender a luz. Topologicamente hiperbólico implica que o, o número dos pontos periódicos de período no máximo R, de F, ele é finito. Tá? Como é que a gente mostra isso? A gente mostra isso da seguinte forma. Primeiro, vamos provar que tem um número finito de pontos fixos, né? De pontos que F de ponto x, tal que F de x é igual a x. Se tivesse um número infinito desses caras, né? Se você tivesse fixos, se tivesse um número infinito desses caras, então você teria uma sequência xn de pontos fixos, que como a gente está trabalhando num conjunto compacto, esses xn eles tinham que convergir para algum outro ponto P, mas ponto P não importa. E dado o delta maior que zero, a constante de expansividade, o que a gente vai ter é que, como esses caras estão convergindo, estão convergindo para P, então, dado esse delta aqui, a gente consegue encontrar dois pontos x, um n grande, um número n grande, natural, tal que xn e xn mais 1, e xn mais 1 nessa sequência, estão delta próximo do P. Quer dizer, esses dois pontos estão delta sobre 2 próximo do P, que você tem um P, e a distância desses dois pontos é delta sobre 2. Por desigualdade triangular, a gente vai ter que a distância do xn para o xn mais 1, desigualdade triangular simples, então, é menor do que delta. É menor do que delta 2 aqui, delta 2 aqui, desigualdade triangular é menor do que delta. Um para o outro é menor. Só que esses caras aqui são pontos fixos. Então, isso aqui, na verdade,
é igual à distância de Fi de xn, porque isso é igual a xn, a Fi de xn mais 1. Isso para todo I. Ou seja, esses dois pontos ele não pode separar. Portanto, esses dois caras eles não podem eles não podem contradizem a, a hipótese de expansividade. Portanto, esses dois pontos não podem ser iguais. E isso implica que essa sequência que a gente pegou inicial aqui não pode ser de infinitos pontos diferentes. Tá? Se você não... E é isso que a gente está falando. Se você tem pontos fixos infinitos, se você tivesse infinitos pontos fixos, você conseguiria pegar uma sequência com infinitos pontos fixos diferentes. Isso não é verdade, pelo que a gente acabou de provar aqui. Agora, se você não mostrarmos que tem que ter infinitos pontos fixos, né? O que mostra que isso é um corolário dessa proposição, corolário dessa parte do fixo, né? É que, então, se você tem qualquer i entre 0 e r, 0 entre 1 e r, o que acontece é que o f que g igual a fi, né? A função g igual a fi, vai ter que todo ponto periódico de período i, pontos periódicos de período i, tem, são pontos para f, né? Para f, são pontos fixos para g. E como a gente viu, só pode ter um número finito. E se f é topologicamente hiperbólico, então a gente vai ter que o fi também é topologicamente hiperbólico. E, portanto, esse fi também vai ter um número finito de pontos fixos. E, portanto, isso a gente tem o resultado da nossa proposição. Isso prova a nossa proposição. De que topologicamente hiperbólico tem um número finito de pontos fixos de período menor do que um R dado. Portanto, se você pegar uma sequência de pontos periódicos, a sequência tem que o período dessa sequência tem que ir infinito. Agora, partindo desse ponto, desse homomorfismo, a gente cria para cada PN, para cada órbita periódica PN, a gente vai criar uma órbita periódica baseada em QN, tal, com o mesmo período de PN. Isso quer dizer que se PN, se 1, né, for um ponto fixo, a gente vai criar um ponto Q que vai ter o mesmo período do P1, esse nosso ponto fixo, que é 1, né, que também vai ser um ponto fixo. E a gente vai também pedir que esses novos pontos que a gente vai estar criando, né, eles vão dar origem a um novo espaço métrico, uma nova F, zona que depende da Fzinha, que é o nosso homomorfismo topologicamente hiperbólico, que vai ter a seguinte propriedade, que a distância entre esse carinha para o espaço, ele vai ser igual à distância dele para o ponto periódico original dele. Que aqui eu não escrevi, eu esqueci, deveria ser menor do que
1 sobre n. Okay? Mas isso está um pouco confuso, mas aqui o desenho ele melhora um pouco. Aqui você teria um ponto periódico. Tá? Esse aqui seria como se a gente estivesse pegando o nosso exemplo aqui, seria o anósfero linear, definindo o toro. E aí você teria aqui o anósfero linear aqui. E aí, para um ponto fixo do anósfero linear, a gente cria um ponto fixo aqui. E a distância do ponto fixo para cá é exatamente 1. Tá? 1. Para esse ponto do nosso Q1, o nosso ponto fixo é 1. E a distância dele para os outros pontos do espaço vai ser 1 mais a distância para o ponto fixo original. Se você tem um ponto periódico de período 2, que não é o caso, mas se você tivesse um ponto periódico de período 2, o que aconteceria é que você cria, aqui você tem 2 pontos periódicos, e aí você criaria 2 outros pontos periódicos com a distância desse ponto periódico, desse ponto aqui para cá, para o ponto periódico na base, né, seria 1 sobre 2, porque agora você tem o P2, né? Então a distância seria 1 sobre 2. E a mesma coisa, a distância para qualquer outro ponto ia ser a distância daqui para o ponto periódico que já está na base, mais a soma da distância do ponto na base até esse outro ponto que você quer fazer a conta. E a mesma coisa para o 3, 4 e por assim diante. Então o que está acontecendo é que você está pendurando para esse 3 aqui. A distância vai ser 1 sobre 3, tá? E esse aqui seria 1 sobre 4 e assim por diante. Tá? Alguém fez uma pergunta? Ou não? Ah, tá, não. Okay. Deixa eu... Tá? Então, o que a gente está fazendo é pendurando pontos periódicos novos nesse toro. E a função é simples, a nova função é simples, né? A função original aqui, né? A nossa fzinha original aqui, o nosso novo linear aqui. E aqui ela vai ser só a função que leva esse ponto nesse e esse ponto de volta. Quer dizer, é só a função transformar esses pontos em ponto periódico. Esse ponto nesse, esse nesse, e esse aqui de volta para esse. E assim por diante. E o que garante que esse Y novo, esse novo espaço métrico vai ser periódico? É justamente porque a distância que a gente está tendo aqui, ela vai ser cada vez menor. Sendo cada vez menor, o que acontece é que, no limite, qualquer sequência de pontos novos que você tiver aqui, ela vai convergir pro toro, que já era compacto. Então, você vai ter que ter esse novo espaço métrico, que vai ser esse toro, mais os pontos periódicos pendurados que a gente adicionou, vai ser também um espaço métrico compacto. Tá? E aí a gente tem várias propriedades que esse exemplo nos dá. Qual a primeira propriedade desse exemplo? Que ele não é expansivo. Esse exemplo não é expansivo justamente porque se você pegar qualquer delta maior que 0, basta pegar um n, tal que 1 sobre n é menor do que o delta, que 1 sobre n é menor do que o delta, e pegar uma órbita periódica, uma dessas órbitas periódicas novas, que tem período maior do que n. Então, a distância do cara daqui para o cara da base é quanto? É 1 sobre n, que é menor do que delta. E como todos eles foram criados exatamente para ficar seguindo a órbita periódica que ele já tinha, o que acontece é que eles vão ficar delta próximo menos do que delta próximo do ponto original. Fazendo assim, provando que ele não pode ser expansivo. Não pode ser expansivo. Por outro lado, ele é 2 expansivo. Por que ele é 2 expansivo? Porque qualquer ponto aqui, ele não pode ter outro ponto seguindo ele, a não ser se for um ponto de fora. E o único ponto de fora que pode seguir ele que dá, é exatamente esses pontos que nós criamos, esses pontos periódicos que nós criamos.
E a gente só criou para cada ponto periódico, só criou um a mais. Desde que a gente só criou um a mais, então o que acontece? A única órbita, o único ponto periódico a mais que pode estar perto desse cara é esse ponto periódico que a gente criou. Isso vem exatamente disso aqui, dessa última condição aqui. Que o mínimo da distância desses carinhas aqui para o Y menos esse carinha é exatamente a distância desse cara para o ponto periódico original. Tá? A terceira coisa propriedade que a gente tem é que esse F ele tem o sombreamento. O que isso quer dizer que F tem como é que a gente mostra que o F tem sombreamento? É bastante simples, né? Supõe que você tem dado Epsilon, pega a delta pseudo-órbita dada pelo próprio nosso linear. Então você tem duas situações. Ou, essa é só a ideia, só algumas pontinhas de detalhes para acertar, mas a ideia é exatamente essa. Dado uma pseudo-órbita criada aqui, ou a pseudo-órbita tem todos os pontos aqui, no toro. Se tiver todos os pontos no toro, você consegue criar a sombra utilizando o shadowing normal, ou ela tem pontos de fora. Se ela tiver pontos de fora, o que você faz? O que você faz? Você pode... tem duas situações. Ou você é permitido, porque esses pontos estão tão perto do toro, que é permitido você pular. Você substitui essa pseudo-órbita, substituindo os pontos de fora por pontos de dentro do toro, e aí esses pontos de dentro, você vai ter uma nova pseudo-órbita toda criada aqui dentro do toro, e aí você usa o shadowing do toro, né, do nosso anósfero linear original, ou do nosso original que você escolheu, seu preferido. Ou a outra coisa que pode acontecer é que você não é permitido você colocar aqui para dentro, porque o delta é muito pequeno e os caras que você pegou aqui estão aqui fora. Mas se isso acontecer e você não poder colocar aqui dentro para fora, é porque a pseudo-órbita inteira tem que ser uma pseudo-órbita, uma órbita inteira dessas órbitas periódicas. Tem que ser uma órbita periódica inteira. E se for essa órbita periódica, então essa pseudo-órbita, a sombra é exatamente a própria órbita. Tá? São somente esses casos que tem que fazer, tá? Só que, claro, tem que fazer detalhes, tem que fazer as continhas, mas a ideia geral é exatamente isso. Então, você tem esses três casos, e os casos ou você pode fazer a sombra aqui dentro, passar os pontos fora da pseudo-órbita aqui para dentro, ou então essa pseudo-órbita ela tem que ser totalmente uma órbita que está totalmente fora. Tá? A outra condição que a gente tem, a outra propriedade que a gente vai ir para esses exemplos, é uma propriedade que a gente já tinha anteriormente, que é que o KD recorrente é exatamente igual ao Y, o espaço métrico inteiro. E mais do que isso, que os periódicos de F, desse F5, é igual ao KD recorrente também. E como que a gente mostra isso? É bastante simples, porque já era, né? Isso já era anteriormente, aqui no toro. E os pontos novos que a gente criou, que a gente adicionou, são pontos periódicos. E se você lembrar, todos os pontos periódicos, eles já são pontos KD recorrente. Então, a gente só adicionou pontos que são KD recorrente. E, portanto, eles estão no nosso KD recorrente, portanto, isso tem que ser igual o cara inteiro. E a última propriedade, a quinta propriedade, é que o F, esse nosso F, que depende do F grande, que depende do Fzinho, do F pequeno, ele tem infinitas classes recorrentes por cadeia. E esse cara ele tem infinitas classes recorrentes por cadeia, por quê?
é bastante simples. Porque se você tem um ponto isolado no espaço, que ele é cadeia recorrente, ele vai ser sua própria classe. A classe dele vai ser só a sua órbita. Por quê? Porque você não consegue aproximar ele com outros pontos, porque ele é isolado do espaço. Tá? Então, você nunca vai conseguir utilizar a definição de cadeia recorrente que lembra que fazer. Pseudo-óptas, que para todo epsilon, criar uma epsilon pseudo-ópta que passa por ele, uma epsilon pseudo-ópta que passa por ele tem que, de alguma forma, se aproximar a epsilon dele, desse ponto X. E como o que a gente adicionou são exatamente pontos periódicos que são isolados de todo o espaço, então é impossível você criar uma órbita uma epsilon pseudo-órbita, tá? Que contém ele, e que não seja exatamente a órbita. Então, o que você vai ter é que esse cara, cada órbita periódica vai ser sua própria classe cadeia recorrente. Classe recorrente por cadeia. Então, isso mostra que você tem. E, de fato, a gente pode utilizar essa mesma ideia para criar homeomorfismos que são N mais 1 expansivos, mas não são N expansivos. Só para dar uma ideia, que seria que ao invés de você colocar por exemplo, para você criar um 3 expansivo que não é 2 expansivo, é que ao invés de você colocar só esse um ponto, você coloca dois pontos fixos, só que em uma órbita diferente. Ao invés de você criar esses dois, só essa órbita periódica do período 2 aqui para esse cara, você vai criar uma outra órbita periódica do período 2 aqui também. E aí, você continua fazendo exatamente a mesma coisa. O que acontece é que essas novas órbitas, elas vão atrapalhar a 2 expansividade, porque você tem mais essa nova órbita atrapalhando, mas ela não vai, só que só vai ter mais um ponto para em cada bola dinâmica. Ou seja, vai ser 3 expansivos, mas não vai ser 2 expansivos. E você pode fazer exatamente essa ideia para todo N. Tá? Então, de fato, o que você tem é que você pode fazer isso para mais do que só 2 expansivos, você pode fazer para qualquer N. Continuando, a ideia do N expansivos e pontos periódicos, né? Eu até tinha falado antes. Dizer que um F, se ele é N expansivo com sombreamento, que é o nosso caso aqui atrás, que nós temos sombreamento, né? 2 expansivos com sombreamento, então o fecho dos periódicos é igual ao cadeia recorrente do F. Tá? Como é que a gente mostra isso? A ideia da demonstração. Alguém fez uma pergunta no chat? Existe exemplo de N expansivos de espaços conexos? Elias, existe sim. Esses exemplos você pode encontrar. Eu até vou citar eles, mas não vou mostrar eles. O Alfonso Artigue, ele tem exatamente esses exemplos no dois toros. De fato, ele tem para cada N, ele consegue encontrar um N mais um difeomorfismo. Esse difeomorfismo ele é CN, quer dizer, ele é de classe CN, e ele é N mais um expansivo, mas ele não é N expansivo. Isso é definido no Bitoro. Esses exemplos são dados pelo artigo, eu esqueci o nome do artigo, mas é fácil de encontrar, depois a gente pode colocar aqui amanhã no chat, compartilhar com vocês. Mas eu coloco no chat aqui, rapidinho. Tá. Obrigado. Então, como é que a gente faz? Mas, ok, por que eu dei esse exemplo e não esse exemplo do
do artigo. Porque o que a gente queria mostrar, esse exemplo, ele mostra uma coisa que eu queria justamente falar aqui, que quando você perde a expansividade, mesmo que só um pouquinho, que aqui é o 2 expansivo, né? Que pode acontecer que você ter só mais um ponto, né, dos carinhas lá, você está perdendo só um pouquinho da expansividade, só um pouquinho da topológica hiperbolicidade, da hiperbolicidade topológica, e perdendo só um pouquinho, você está perdendo o teorema de decomposição espectral. Você não tem o teorema de decomposição espectral, por quê? Porque você tem infinitos conjuntos de cadeia, recorrente por cadeia, né? Classe recorrente por cadeia. Que lembra, o teorema espectral diz que você tem que ter no máximo um número finito desses caras. E, então, esse exemplo, mesmo enfraquecendo só um pouquinho a expansividade, você já perde o teorema da decomposição espectral. Obrigado, Bernardo. Bernardo colocou no chat o artigo do artigo. O artigo do artigo. Tá. E como é que a gente mostra que o KD recorrente de um N expansivo com shading, tá? Com shading, ele é o fecho dos periódicos, né? Lembra como é que a gente mostrou que para um topologicamente hiperbólico, ou seja, um expansivo com shading, ele tem essa propriedade, os periódicos, o fecho dos periódicos, F é igual ao KD recorrente de F. Como é que a gente mostrou? A gente pegou o carinha, um pontinho, que está no KD recorrente aqui, esse ponto X, que pertence ao KD recorrente. O F. Dado esse xzinho aqui, o que a gente lembra? Qual foi a fórmula? A fórmula foi bastante simples. É que, dado o epsilon maior que zero, a constante de expansividade, né? Que vem da expansividade, a gente pega o delta maior que zero, que vem do shading, para esse cara sobre 2, o epsilon. Então, o que a gente faz? Pela definição de cadeia recorrente, você conseguia encontrar uma pseudo-órbita que ia do X e voltava no X. Pela definição de cadeia recorrente, lembra? A definição de cadeia recorrente é que para todo epsilon ou para todo delta maior que zero, você consegue encontrar uma delta pseudo-órbita que vai do X para o X mesmo. Tá? Isso é o cadeia recorrente. São todos os pontos que tem que você satisfaz isso para todos os deltas. Então, você consegue achar uma pseudo-órbita aqui, dado pela definição do cara, e aí você usa o shading para achar uma órbita verdadeira que segue daqui para cá. Chegou aqui. Só que aí o que acontece? Como você criou essa órbita verdadeira, se essa órbita não é periódica, o que vai acontecer? Ela vai ficar dando volta aqui infinitas vezes seguindo essa pseudo-órbita original que a gente tinha feito aqui. Só que, se você tem isso, lembra o que a gente faz? A gente vai pegar dois pontos nessa mesma órbita nova aqui, dois pontos diferentes, a gente vai pegar o X, um ponto P aqui, que é o ponto da sombra, né? E o ponto FN ou FR, vou pegar R para não confundir com N expansivo, né? FR de P, que é a primeira vez que ele volta aqui. E aí o que a gente vai fazer é olhar para as órbitas dele, para a distância das órbitas dele. E a gente vai ter que a distância, deixa eu ver se eu consigo, que é a distância do FI, do FR do P para o FI do P é exatamente igual à distância do F de
mais R do P até o F I do P, que é menor ou igual, por desigualdade triangular, com a distância do Fi mais R do P até o xi, tá? Mais a distância do xi até o Fi do P. Olha esse xi aqui, ele é o elemento da pseudo-órbita original. E pelo shadow, o que a gente vai ter é que esse cara aqui ele tem que ser menor do que o epsilon, e esse cara aqui é menor do que epsilon. E, na verdade, como a gente pegou delta para o epsilon sobre 2, na verdade, isso aqui seria epsilon sobre 2, isso aqui seria epsilon sobre 2. Então, a distância desses caras aqui, seria menor ou igual, menor que epsilon. Essa soma. Então, esse cara aqui teria a distância menor do que epsilon. Se esses caras têm distância menor do que epsilon, isso quebra exatamente o quê? A expansividade. Ou seja, isso aqui não pode... Esses dois pontos, eles têm que ser iguais. O Fi, o P e o FP, eles têm que ser iguais. Então, o que é permitido no caso de topológica expansiva? É que se você tem o X aqui, se você tem um delta, um epsilon da constante de expansividade, que você pode acontecer qualquer órbita que vem aqui e ela deveria ficar se enrolando, na verdade ela tem que fechar. Quando você tem dois expansivos, isso aqui é para quando você tem expansivo, tá? Topologicamente hiperbólico. Quando você tem um 2 expansivo mais sombreamento, né? Às vezes eu estou falando shadowing, que é coisa, mas é porque eu me esqueço. Sombreamento, shadowing é a mesma coisa. No 2 expansivo, pode acontecer uma coisa menos... ele te permite você fazer o seguinte. Ele vem aqui, ele pode sair uma vez, mas aí na segunda vez ele fecha, ele tem que fechar. Ele fecha na segunda vez. Por quê? Porque você pode ter dois iguais. Dois na mesma classe. Se for 3 expansivo, você pode dar até 3 pontos aqui. E se for N, você pode dar no máximo N volts. Mas é no máximo N. Então, o que acontece é que você tem N expansivo mais sombreamento, você tem que achar um ponto periódico. Pode ser que o ponto periódico ele tenha um período um pouco maior do que a pseudo-órbita que você acha da definição do KD recorrente, né? Mas ele pode ser um pouco maior, no caso, o múltiplo dele, né? N vezes o período da pseudo-órbita, mas ainda assim ele tem que ser periódico. Tá? Deixa eu voltar. Ok. Agora sim. Tá. Isso dá essa demonstração aqui. Da ideia dessa demonstração. Então, esse exemplo, ele tem, esses exemplos, ele tem a ideia de que eles não são, não tem a teorema de decomposição espectral para N expansivo, tá? Mas, ainda assim, você tem que os fechos periódicos é igual ao KD recorrente. Grava isso que depois a gente vai
falar disso de novo. E vamos falar de uma coisa que vocês devem lembrar que eu mostrei na primeira aula, comentei na primeira aula, que quando você tem um expansivo, então existe um epsilon, tal que o estável local, ele é um subconjunto do estável. E o instável local, ele é um subconjunto do instável. Lembra, né, do desenho? Estável local é os caras que acompanham. Deixa eu mostrar aqui. Estável local são os carinhas que eles acompanham. Aqui você tem o X, né? Estável local são os carinhas Y que eles acompanham esse cara aqui, mas a distância pode ser epsilon. Tá? Pode ser sempre epsilon. Ela não precisa convergir para zero. E o estável é exatamente os pontos Z, que eles podem não estar no iníciozinho, não pode estar sempre epsilon perto, pode estar mais do que epsilon perto, mas lá na frente, lá no limite, eles vão diminuindo até ele vai a zero essa distância aqui. E o que aquele teorema diz é que se você tem um cara no estável local, nesse do epsilon, na verdade não fica assim epsilon. O que acontece é que, na verdade, ele tem que também ir cada vez mais perto e convergir o limite para a órbita do X, tá? Assintoticamente. Tá, ok. Para o N expansivo, isso não acontece, tá? Quando você tem N expansivo só, já tá, você tem isso, mas aí é um teorema do Artigue, tá? E só agora eu me dei conta que tem esse teorema do Artigue, que é só N expansivo, mas vamos falar aqui do que eu preparei, tá? Se você tem um F que ele é um homomorfismo N expansivo com sombreamento, então existe um epsilon maior que zero, tal que para todo ponto x, o que você vai ter é um conjunto A de x, um A que depende de x, que tem esse conjunto é um conjunto finito, com no máximo n pontos, n igual ao n do n expansivo que dá, tal que se você tem um ponto no estável local, então esse ponto ele vai para um dos estáveis, ele vai estar contido em um dos estáveis, tá? Mas mas é um dos estáveis desse conjunto A aqui. Não necessariamente ele vai no estável do X, ele pode ir no estável de um outro ponto em X, tá? E a mesma coisa para os instáveis. E como é que a gente vê isso? Tá? Aqui, quando a gente está vendo nesse exemplo aqui, né? O que acontece? Quando você tem aqui esses caras, o período é muito grande, né? Dado o epsilon ali dado pelo teorema pré-expansivo do toro, né? Que é o estável local está no estável. Se o n é muito grande, se o n tal que 1 sobre n é menor do que o epsilon dado lá, né? A gente vai ter que esse ponto aqui, o ponto esse ponto periódico do lado de fora, ele vai estar no estável local, no epsilon estável local do ponto periódico original. Desse ponto periódico original, tá? Mas ele não está no estável local, no estável desse ponto periódico original aqui, né? Porque ele está do lado de fora, né? Ele nunca vai a zero, a distância dele nunca vai a zero para nenhum ponto aqui dentro. Não desse ponto periódico aqui. A distância dele ali é no máximo 1 sobre n. Então, o que acontece? O que acontece é que você, para esse ponto original que está aqui, ele que é 2 expansivo, lembra, né? Então, o que acontece é que você vai ter 2 pontos. Ou é esse ponto de cá, ou é esse novo ponto que você tem aqui. Ou seja, você tem 2 pontos. E aí, dado
um cara que acompanha o estável local desse cara que está aqui dentro, então, ou ele acompanha o estável desse cara, ou ele acompanha o estável do cara que está dentro. No caso, qualquer ponto dentro do toro, ele vai acompanhar aqui dentro. E o ponto fora, só esse ponto aqui, ele fica aqui fora. E é isso que vai acontecer em geral. O cara, em geral, que você vai ter é que aqui você tem um ponto X, né? Agora para o N de ponto C. Vou fazer aqui N igual a 2 para mais fácil de entender. Mas aí você tem o X, o ponto X aqui, né? Tá? E aí você tem a órbita do X. A órbita, ela não é contínua, tá? A órbita, são vários pontos. Eu desenho assim só para ficar visualmente, o entendimento ficar mais simples. Tá? Aqui você tem o X. E aí você tem um cara no epsilon estável do X. Y. Aí, o que acontece é que esse Y, ele pode estar ou no estável, ou ele pode convergir para o cara aqui, do X, ou ele pode convergir para um outro ponto desse cara. Um outro ponto. E esse outro ponto, ele pode tanto ser um carinha que está aqui, né, um outro Zzinho que está aqui, e aí o Y vai para lá, como pode ser que você tenha aqui o X, aqui o Y, tá? E aqui você tenha a órbita dele. Você tem um Z bem longe aqui. E aqui você tem, em algum momento, esse. Mas esse Z, ele está nesse conjunto A de X. O A de X vai ser igual ao X e o Z. Mesmo esse Z estando lá fora. Mas aí, claro, você pode substituir pelo Y aqui, né? Ele vai estar exatamente. Esse A de X, ele não é único, tá? Você pode modificar. Esse A de X, ele pode ser X e Z, ou ele pode ser, ou você pode ter um outro ativo que vai funcionar exatamente a mesma coisa, de X, pode ser igual a X e Y nesse caso. Porque os dois vão para o mesmo lugar, né? Porque a única coisa na verdade, nem o X ele precisa estar aqui, né? Basta você pegar um outro ponto que vai que no limite ele vai para o estável do X, porque o estável dos dois ele vai para o mesmo lugar, né? Então, se ele vai para o estável do X, ele converte para está no estável do X, ele está no estável desse novo ponto. Então, o que você tem aqui só para saber que se A, por causa disso aqui, né? Que se o A está no estável do B, isso implica que o B ele está no estável do A. Tá? Aí, só por isso aqui você não precisa que esse A seja único. Então, é mais ou menos assim que funciona o número de direções diferentes, de direções estáveis. Vou voltar. Tá? E vale a mesma coisa para os conjuntos instáveis, tá? Mesma coisa para o instável aqui. Opa. Não, tá certo, é isso. Primeiro é o sombreamento no limite, depois a gente mostra. Uma outra propriedade, né, é o sombreamento no limite. Né? A gente diz que o homomorfismo F ele tem o sombreamento no limite se para uma limite pseudo-órbita, que é uma sequência de pontos que satisfaz isso aqui, quer dizer que os erros eles podem ser muito grandes no início, no meio, tá? Mas lá no fim
esses caras vão diminuindo, os erros vão diminuindo até ir para zero. Então vai existir uma sombra que, na verdade, no início ela não precisa estar nada perto da pseudo-órbita, da pseudo-órbita original, da XZ aqui. Mas, no limite, ele vai para zero na pseudo-órbita. Essa é a definição de sombreamento no limite. E a outra definição é do L-sombreamento. Que é o eu acho, a partir de agora vai ter algumas definições, tipo esse L-sombreamento, limite, sombreamento no limite, que para mim fica muito esquisito falar eles em português, ou em espanhol, talvez mesmo. Também a tradução não fica boa, né? Eu acho. O som fica esquisito, eu acho. Fica estranho. Estranho também, em espanhol também não é isso. A gente vai dizer agora que um homomorfismo ele tem um L sombreamento se para todo epsilon existe um delta tal que o que acontece é que você tem uma pseudo-órbita, que ela é uma pseudo-órbita tipo a do Shadowing, e ela também é uma limite pseudo-órbita tipo o do sombreamento no limite. Tá? Ela satisfaz as duas coisas, mas ela satisfaz as duas, o sombreamento no limite, não só para o futuro, mas também para o passado. Tá? Aqui é mais ou menos infinito. Tá? Se ela satisfaz essas duas coisas, né? Quer dizer, elas ficam. Então, existe um X tal que esse X ele vai sombrear epsilon e lá no limite ele vai para zero. Quer dizer, ele fica perto de epsilon e lá no limite ele vai para zero. Quer dizer, o desenho, né? É algo mais ou menos assim. O desenho do L-Shadow é mais ou menos assim. Você tem uma pseudo-órbita, né? Lembra o que é uma pseudo-órbita? Né? Uma pseudo-órbita é quando você tem o cara aqui, você tem o x0, aí você vai para o f do x0, aqui. Aí o x1 ele não é o f do x0. Ele é um outro cara que só que está perto aqui. É a pseudo-órbita, uma delta pseudo-órbita. E a mesma coisa você segue aqui, você vai ter o f do x1. E aí o x2 ele não é esse cara, mas ele vai estar epsilon próximo, ele vai ter um erro. Delta aqui, essa delta pseudo-órbita, x2. Tá? E isso você pode fazer em todos iterados, todos x's. E a pseudo-órbita no limite, o que acontece é que você pode ter o x0 aqui, e aí você pode ter o x1, o f do x0 aqui, e o x1 pode estar muito longe, está bem longe. Tá? A distância aqui pode ser muito grande. E a mesma coisa quando você pega o f do x1, e o x2 ele pode estar muito longe. Mas o que acontece quando você vai andando, o que acontece? É que lá no limite, eles começam a aplicar o f de um xn para algum n grande, né? Para n grande. Você vai ter o f do xn pertinho do xn mais 1. E dado qualquer epsilon maior que zero, você vai ter um outro n, um m bem grande também, tal que essa distância vai ser do xm mais 1 para o f do xm
vai ser menor do que esse epsilon dado aqui. Se for todo o epsilon, quer dizer, ele vai ficando cada vez mais pertinho, até ir assintoticamente ele vai a zero. Tá? Esse é o... E o que faz o limit shadow? Agora aqui, eu estou desenhando esse primeiro traço aqui, é o da ópta, da pseudo-ópta do L-shadow. Tá? Então, o limit shadow diz que você vai ter uma ópta verdadeira que vai pegar daqui e para o passado eu não sei, mas para o futuro ele vai ter que chegar aqui. Mas no início ele pode estar bem longe. E aí ele segue o cara no limite. E quando você tem o L-shadow, o que acontece quando você tem o cara aqui, começando x0, a diferença é que essa pseudo-ópta vai ter que seguir o cara aqui. Aqui ela pode ficar, no meio ela pode ficar até epsilon, tá? Em todo tempo vai ter que estar num tubinho de tamanho epsilon, x. Mas lá no limite elas têm que se aproximar e ir a zero. Tá? Aqui você tem um fi, x e o xi. Aí esses caras aqui vão a zero. E aí você pensa que essas duas propriedades são muito próximas, né? São muito interessantes. Vou mostrar por que elas são interessantes. Quer dizer, vou mostrar porque o L shadow é interessante. O limit shadow é apenas para dar uma ideia, mas também é para mostrar que... Deixa eu ver se é o que vai aparecer agora. Queria falar disso aqui primeiro, mas... Ok, a primeira coisa que a gente tem é que se o F ele é topologicamente hiperbólico, então ele tem o L sombreamento e o sombreamento no limite. Tá? Ele tem as duas propriedades. Tá? Tá, deixa eu ver. Talvez valha a pena falar disso. Como é que a gente faz essa demonstração? Ela é mais ou menos assim, tá? Você tem a pseudo-ópta. Agora a gente vai mostrar isso aqui, né? Teorema ou proposição, né? Que F é topologicamente hiperbólico. Então, F tem L shadow, L sombreamento, e tem sombreamento no limite. E sombreamento no limite. Como é que a gente faz isso? Pega uma pseudo-ópta, dado epsilon existe delta, né? Tá, dado epsilon, qualquer. Pega o delta do shadowing aqui, para epsilon sobre 2. Então aqui você tem, então nos é dado uma uma delta pseudo-ópta, quer dizer, é a sequência xn, aqui, tá? Xn, ela é delta pseudo-ópta e uma pseudo-ópta no limite. Pseudo-limite.
quer dizer que no limite, aquela distância, né, ela vai a zero no limite, mas que no meio ela também satisfaz que satisfaz a distância de menor do que delta. Não pode estar muito longe. Então, pelo shadowing, você consegue encontrar um X, né? Que ele está próximo epsilon desse cara aqui. Epsilon, tá? Ou melhor, isso aqui é menor. E aí, como é que é? Ah, tá, isso. Aí, porque essa parte é um pouco técnica, mas é a seguinte: você, você vai conseguir agora para um novo. Tá, essa parte é muito técnica, mas a ideia é que você vai ter que ir aqui no futuro dele, né? E, pegar e modificar as pseudo-órbitas partindo daqui, só que isso vai ser bem técnico. Deixa eu mostrar então o sombreamento no limite feito, ao invés de que é mais sombreamento no limite. Pega uma pseudo-órbita que é só uma pseudo-órbita no limite, tá? E a pseudo-órbita aqui no início, ela pode ter o x1 tá aqui, tá? Mas o f do x0 pode estar bem longe. Pode estar bem longe. Mas aqui na frente, quando você tiver o x para n grande, né, você vai ter o xn e o f do x, o xn mais 1, o f do xn vai estar aqui pertinho. E aí o que você faz? Você pega o, o sombreamento no limite, para provar o sombreamento no limite, é o seguinte: quando você tiver, vai pegar uma sequência de epsilon n igual a 1 sobre n, tá? 1 sobre n. E aí vai fazer o seguinte: em algum momento, como essa daqui é uma pseudo-órbita no limite, em algum momento essa distância aqui vai estar menor do que 1 sobre n para todos os caras maiores que isso daqui. Essa distância vai estar daqui para frente vai ser sempre menor. Aí você vai aí para esse εn, né? Você vai ter o sombreamento do sombreamento, você vai ter um ΔN dado pelo sombreamento, pelo propriedade de sombreamento. E aí, tá, ao invés de você pegar esse 1 sobre n aqui, você vai pegar o ΔN. Daqui para frente, todos eles vão ficar menor do que ΔN sobre n. Quando eles ficarem menor do que ΔN sobre n, o que você faz? Você chega e pega aqui daqui para frente vai ser uma pseudo-órbita. E para trás, você vai considerar só a órbita passada desse ponto. Então, a nova pseudo-órbita que você criou, né, vai ser exatamente uma ΔN pseudo-órbita. Porque para trás ela está perto de ΔN, porque é uma órbita real, né, xn. E para o futuro,
ela vai estar menor do que a delta sobre N, porque exatamente era uma delta pseudo-órbita, que daqui para frente isso daqui fica menor do que a delta sobre N, por ser uma pseudo-órbita no limite. Então, você vai encontrar, para esse cara, você vai encontrar um ponto YN, que vai sombrear, quer dizer, vai ficar perto desse cara aqui, epsilon N. Tá? E isso você vai achar para todo N. Para todo N. Tá? E a jogada, né, o final da prova, é que você vai mostrar que para N grande, né, para N grande, você vai mostrar que essas órbitas desse YN, não o YN em si, porque o YN vai cada vez ficar mais para lá, mas aí as órbitas desse YN, ela vai ser sempre iguais. Por quê? Por causa dessa propriedade aqui que a gente mostrou. Por causa por causa dessa propriedade. Por causa dessa propriedade aqui, tá? Porque quando você colocar o YN aqui, né, você vai ter o estável local dentro do estável. Aí, como esses caras aqui, eles vão todas as órbitas desses YNs aqui, elas vão, deixa eu tirar aqui, estou mostrando no caderno aqui. Todas as órbitas desse YN aqui vai estar YN vai estar no conjunto estável de um FI do YN. Por quê? Porque elas com certeza vão estar no estável local, uma da outra, né, para algum iterado, e aí elas vão e por causa daquele teorema, né, no limite, eles vão ter que ficar, que o iterado é esse I, né, eles vão ter que estar todos no mesmo. Como eles vão ter que estar todos no mesmo? Esses YN vão estar sempre epsilon sobre N perto desses XNs aqui, né? E esses XNs, esses Y vão estar sempre perto desses caras aqui. Então quer dizer que lá o primeiro Y1, ele vai também no limite desse cara aqui. Porque cada vez ele vai estar cada vez menor, mais perto do YN desse cara. Mais epsilon desse cara. E conforme o N cresce, isso daqui vai a zero. Né? Esse YN vai a zero. Mas o Y1, ele já fazia isso. Por quê? Porque ele está no estável desse cara. Todos eles estão no mesmo estável. No mesmo estável no limite, eles vão para o mesmo lugar. Né? E aí, esse mesmo lugar é exatamente os caras o rabo dessa pseudo-A. Aqui, volta. Vamos lá. E o Alice Shadowing, ele é um pouco mais legalzinho, né? Mas não é tão difícil de provar. Só que ele é um pouco técnico. E aí você tem, agora, isso aqui que eu queria falar mesmo, que você tem a relação de N-expansividade e o sombreamento no limite. O que acontece é que você não tem, lembra, né? Você tem, foi graças a essa propriedade aqui que a gente conseguiu mostrar que a expansividade, que o topologicamente hiperbólico tem o limite shadowing, né? Essa prova que a gente acabou de fazer.
Mas, no... Então, a gente provou isso aqui. Para o N expansivo, né, a gente não tem isso. O que a gente tem é um conjunto A aqui. Né? Conjunto A finito, esses AX finitos aqui. Você não tem esse negócio. Se você não tem esse negócio, isso complica para a nossa provinha de limite shadow, não consegue fazer a prova. No entanto, a gente tem um outro resultado que é interessante, que é relacionado a isso, direções estáveis. Quando você tem um homomorfismo que é expansivo com sombreamento, então para cada x você consegue um epsilon. Só que esse epsilon depende do x. Tá? Esse epsilon depende do x, tal que qualquer y que esteja no conjunto estável local, não apenas do x, mas de qualquer órbita, dos pontos da órbita do x, e aqui que é o pulo do gato, ele não está exatamente no x, mas em qualquer carinha da órbita dele, então o y ele vai estar no estável desse carinha, dessa cara da órbita aqui, do Fn do x. E, de fato, o que eu acabei de falar aqui, a demonstração do sombreamento no limite, o que a gente usou foi exatamente isso aqui. A gente usou um epsilon que ele depende do x. Tá? A gente usou um epsilon que, na verdade, o epsilon está só na mesma órbita. E, é claro, no caso geral, isso vale para todos, o epsilon vale para todos os pontos. Aqui no N expansivo só vale nos pontos da mesma órbita. Só que, só que isso é o suficiente para mostrar que todo N expansivo ele tem o sombreamento no limite. Tá? No entanto, eu acho que eu copiei por cima. Tá. No entanto, o L shadowing, o L sombreamento, ele não tem desculpa, o L expansivo, ele não tem o L sombreamento. Tá? Por quê? Por quê? Porque aqui, se você fizer uma pseudo-órbita uma delta pseudo-órbita, que ela fica andando aqui no toro, aí no limite ela vai nesse ponto, no ponto periódico aqui, aí vai existir, claro, pelo shadowing no toro, né, do homomorfismo no toro, do anósfero linear, que vai sombrear e vai no limite ficar no cara aqui. Mas você poderia fazer o seguinte, pegar essa pseudo-órbita que eu acabei de falar, que ficava passeando no toro, e no final ia num ponto periódico aqui. Ao invés de ela ficar nesse ponto periódico aqui, eu vou pegar um ponto periódico de período muito grande, tal que o N, 1 sobre N, ele é menor que o delta da delta pseudo-órbita que eu quero fazer, e eu pulo do ponto periódico para o ponto periódico fora que eu criei. Para esse ponto periódico fora que eu criei. Então, o que o shadowing pode fazer? O shadow ele pode fazer, ele pode carregar do anósofo, ele pode carregar o cara aqui, de dentro do toro e vir para cá. Mas no limite, ele não vai poder pular daqui para cá, porque nenhuma órbita sai do toro e vai para cá. Tá? Então, isso diz que esse cara, ele tem o sombreamento no limite. Por quê? Porque o sombreamento no limite, ele não, no início ele não precisa estar perto, né, do cara. O sombreamento no limite, ele só diz que o cara tem que ficar perto lá no limite. Então, a órbita que ele sombreamento é exatamente a órbita periódica fora. Mas o limite shadow, ele precisa que esteja no meio também esteja epsilon próximo.
E aqui você não tem como fazer isso. Você não tem como pular de uma horta verdadeira, pular do toro para cair aqui fora. Então, esse cara aqui, esse exemplo aqui do expansivo mesmo, ele não vai ter ele vai ter o sombreamento no limite, mas ele não vai ter o L de sombreamento. Então, N expansividade, ele não tem o L de sombreamento. Tá? Ah, e mais forte do que isso é que a gente tem esse teorema aqui, que foi no artigo com o Artigue, com o Bernardo e com o Pepper, com o Associates. A gente provou o seguinte, que dado um homorfismo que tem apenas o L-shadow, então ou esse homorfismo ele é expansivo, tá? Ou para todo epsilon, a gente vai ter que aquele carinha poderia ter, ou no caso expansivo, ser somente o X, ou no caso expansivo, ser somente N carinha, no máximo N carinha, N ponto, né? Esse cara vai conter um conjunto tipo ferradura. Eu não quero explicar o que é esse conjunto tipo ferradura, mas é mais ou menos o seguinte: ele é um conjunto que é um conjunto de canto, né? Quer dizer, ele é uma poeirinha, e ele tem e ele é de alguma forma sendo conjugado ao chifre esse, tá? Semi-conjugado, não conjugado, semi-conjugado. Oi, Wellington, só uma coisa, é Sim. que é no não errante, né? Essas coisas, seja, é expansivo no não errante, ou aí existe Isso. É essa porque eu ferradura. tava, no não errante. Então, no não errante, vale que Isso. ou ele é expansivo no não errante, ou ele vale isso aqui, tipo ferradura. Tá? Isso. Eu vou falar um Mas pouquinho isso é mais mais das ferraduras. o tipo ferradura. Só que isso é um pouco tricky, porque a gente acha que Não a precisa, gente não deveria precisar do não errante, né? Mas, ah, não o deveria quê? precisar do não errante, né? Deveria ser assim, igual você escreveu mesmo. A gente acha que o L de sombreamento ele implica que o não errante é tudo. A gente acha isso aí. Mas a gente não conseguiu provar. Mas, no caso, então, de fato, deveria ser. Isso aqui, só que no não errante, tá? Se o cara é transitivo, né? Vale que o F é expansivo, ou ele tem esses carinhas conjunto ferradura. E corório, isso. Isso aqui é culpa do Bernardo, porque eu estou usando o comando dele. Tá? Tá. Se você tem esse corolário aqui, que diz que se um homorfismo N expansivo ele tem o L sombreamento, então ele, na verdade, ele tem que ser expansivo. Quer dizer que não existem é, caras, na verdade, o não errante tem que ser expansivo. Né? Você não vai encontrar caras que tem não errante tudo e que tem N expansivo e tem o L sombreamento, mas não é expansivo. Né? Quer dizer, você está sempre um pulo nesse negócio. Peraí. Deixa eu falar aqui. Que então o que você tem é que, mostrando aquele diagrama de novo, você tem aqui o expansivo, né? Aí você tem o, o N expansivo, né? Você tem o N mais um expansivo,
E o que você tinha era o CW expansivo. E o que você tem aqui agora é um cara que você tem o L sombreamento. Tá, aqui eu estou falando expansivo, aqui são os caras que já têm sombreamento, tá? Pegando o espaço dos homeomorfismos que tem sombreamento. Então você tem os caras que têm expansivo, N mais 1 expansivo e CW expansivo. E aí você tem os caras que implicam o L sombreamento. Que eles não estão relacionados diretamente com esses caras. E isso aqui, L sombreamento, ele não implica o L sombreamento, ele não vai implicar o CW expansivo em geral, né? Mesmo para piano. Então, o que você tem você parte para um ramo diferente quando você tem o L sombreamento. O ramo que você vai ter é um ramo diferente do N expansivo. Agora, o que eu falo? Não lembro mais. Ah, tá. Falar de exemplos de L sombreamento. Tá, esse exemplo aqui foi a primeira vez que ele apareceu foi no artigo do Dominique, que é um polonês aqui, que é de Cracóvia, não é daqui, mas que esteve na UFRJ, no artigo junto com o Bernardo, né? Os dois fizeram esse artigo junto. E eles mostraram esse exemplo que, se eu não me engano, esse exemplo era um exemplo de cara com shadowing sem pontos periódicos e que não era expansivo. E não era expansivo. Isso, é o limit shadow, né? Era limit shadow para os dois lados. Isso, tem limite shadowing para os dois lados e não é expansivo. Mas, tipo, eu não quero falar do limite shadowing para os dois lados. Tá, como é que a gente vai falar desse cara? Pega ômega R, por definição aqui, vai ser o conjunto desses R pontos aqui. R carinhas. Conjunto finito, R carinhas. Só que aí você tem esse carinha e pega o conjunto das sequências desses R carinhas. Tá? Quando é 2, você vai ser exatamente os carinhas lá do shift 2 símbolos que o Bernardo apresentou. A gente já falou aqui. Vai ser sequência de 2 símbolos. E aí você pega e aqui você pega dois caras P e Q inteiros relativamente primos, tá? Quer dizer que um divide o outro. E aí você vai definir esse XPQ, que vai ser um subconjunto desse cara aqui, que vai satisfazer o seguinte. As sequências elas só podem fazer duas coisas. Ou elas vão para o P aqui, tá? Esse aqui seria o X, esse aqui seria o grafo que representa o X35, tá? Que seria o quê? Que seria 35? Fez 4, né? Hã? X35, né? Fez 4, né? O tamanho do ciclo é 1, 2, 3, aí 1, 2, 3, 4. 3, 4, isso. Aí, o que vai acontecer? Você pega o... Por que está 5? Por que está 5 aqui? Ah, tá, entendi. Tá bom, deixa. O que acontece é que você vai pegar o cara que vem daqui para cá, ou a sequência ela vai do 0 para o 1 e para o 2, e depois volta para o 0. E aí, quando está no 0, ela pode escolher ou ela vai para cá, ou ela vai para cá. E aí ela pode ser 0, 3, 4, 5 e volta para o 0, ou vai fazendo esse tipo de coisa. Né? Toda a sequência tem que ser do XPQ, né? Tem que satisfazer essas duas coisas. Ou do 0 vai para cá, e aí tem que fazer exatamente isso, ou vai para cá.
E aí, esse XPQ, ele vai ter o ponto periódico de menor período vai ser exatamente aqui vai ser no máximo 3 períodos, cara. Ou seja, vai ser exatamente do mínimo do P e do Q, tá? O menor período desses caras. E aí você pega uma sequência estritamente crescente de números primos, PI, né? E vai pegar esses XIs aqui, vai ser exatamente o XPI, PI mais 1. E vai pegar a sequência de sigma I, vai ser o shift no XI, nesse XI aqui. Quer dizer, aquele shift mesmo que você só anda dá um pulinho para o lado, né? Põe todo mundo para a esquerda. E aí você vai definir o X exatamente o conjunto produto de todos esses XPI, PI mais 1 aqui. E aí você pegar o produto desses caras aqui, desses sigma I's aqui, definido nesse produto aqui. Tá? E aí esse vai ser o nosso F. Esse F ele vai ter algumas propriedades interessantes. Primeiro, ele não é expansivo. A ideia de que ele não é expansivo é porque ele, de certa maneira, a maneira, como eu diria, é uma filosófica de ver isso aqui, é porque ele tem dimensão demais. Porque como ele tem dimensão demais, não pode ser expansivo. Tá? Ele vai ter o L sombreamento, que aí é uma prova que a gente dá no artigo com o Artigue, com o Bernardo e com o Vieites, tá? E aí a prova, ela é um pouco complicada, ela foi um pouco complicada de fazer, mas é entendível. Se você pegar o artigo para ler, não é tão, tão feio assim. Dá para fazer alguns desenhos para mostrar ela. E o principal resultado aqui, interessante aqui, é que ela não tem pontos periódicos. Não tem pontos periódicos. Quer dizer, só uma coisa aqui primeiro. Como ela é não expansiva e tem o L sombreamento, pelo que a gente já falamos aqui, do teorema que a gente já falou aqui, né, que se você é um homorfismo expansivo com L sombreamento, então ele é expansivo. Como aquele cara lá, ele não é expansivo e tem o L sombreamento, ele não pode ter o N expansivo. Ele não pode ser expansivo para nenhum N. Esse exemplo, ele não pode ser expansivo para nenhum N. E mais ainda, ele não tem pontos periódicos. Por que ele não tem pontos periódicos? Porque o sigma 1, o ponto periódico menor dele, o menor ponto periódico que ele tem, é o PI. É de período PI. O sigma 2, o ponto periódico, o menor período de um ponto periódico aqui, é P2. E do sigma N, o menor período de um ponto periódico do sigma N é PN. Só que o PN vai para o infinito. E um cara, para ser ponto periódico do F, ele vai ter que ter, nas coordenadas, ele vai ter que ter periódico também. Por quê? Porque eles são primos entre si. Isso é importante para isso. E aí, o que acontece? Que um cara, qual seria o período mínimo do cara? Teria que ser o maior período das coordenadas. Só que como o período das coordenadas, o menor período das coordenadas das funções coordenadas aqui, sigma i, vai para o infinito, né? Esses menores períodos vai para o infinito, que é PI, né? Então, esse cara não pode ter pontos periódicos. Então, você tem um L sombreamento que não tem pontos periódicos. Tá? E, de fato, então, o que você vai ter é que você não vai poder encontrar um teorema igual a esse aqui para o L sombreamento. Tá? Os pontos periódicos são igual ao KD recorrente do F. Então, o L sombreamento ele não tem aquela propriedade lá.
Por outro lado, o L-sombreamento ele tem uma propriedade que ele tem uma espécie tá. Ele tem uma espécie de, de teorema espectral, que é o quê? Que o número de conjuntos de cadeia recorrente dele é finito. Que a gente tem aqui, o teorema, é o seguinte, que se F tem o L shadowing, L sombreamento, então F tem um número finito. Finito. De classes. Recorrente. Por cadeia. Quer dizer, isso aqui acontece, é uma das coisas do teorema da decomposição espectral. Né? Quer dizer, ele tem uma certa coisa com o teorema da decomposição espectral, mas ele não tem ponto fixo, não tem ponto periódico. Né? E como é que a gente faz isso? É porque é parecido com a demonstração que eu fiz da parte que eu fiz do decomposição espectral, que eu não fiz a demonstração inteira, uma parte. Então a demonstração é exatamente a mesma, que é que você tem dois caras aqui, que são classes de cadeia recorrente, né? Se eles estão muito perto, né? Você consegue, então esse ponto está perto desse ponto aqui, você consegue, utilizando o L-shadow, criar como eles estão muito perto, você consegue criar uma pseudo-órbita que para o passado vai para a órbita passada desse cara, né? A órbita passada desse cara, e a órbita futura desse cara vai para a órbita futura desse cara. E um outro cara que faz exatamente o contrário, né? Ele vai para a órbita futura desse, né? E vai para a órbita futura passada desse. E aí você consegue mostrar que você consegue uma pseudo-órbita falsa, né? A pseudo-órbita, como é que se diz? Periódica, que contém esses dois pontos. E se contém esses dois pontos, quer dizer que esses dois pontos deveriam estar na mesma classe recorrente de cadeia. E aqui a gente está supondo que eles são duas diferentes. E aí é a contradição. Se eles não pode ter duas classes recorrentes de cadeia muito perto de um delta, que é o delta dado pelo cara, né? pelo L sombreamento. Tá? Então esses caras vão ter que ser isolados. E aí quando você tem compacto, você vai mostrar que ele faz um trabalhinho para mostrar que que você só pode ter no máximo um número finito, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso carinha. Um outro exemplo que também tem o L-shadowing, o L-sombreamento, é o exemplo que eu não vou me estender aqui, porque eu só copiei os slides do Bernardo, que é exatamente o pseudonose em S2 dado pelo Bernardo. Esse carinha, ele tem o L-shadowing, por quê? Não copiei o que é porque o Bernardo mostrou que utilizando que é um carinha aberto, né? É um, que aquela nossa, não é? Que aquela nossa, cadê ela? Que essa aplicação quociente aqui que passa de 1
do T2 para esse quociente S2 aqui, ela vai ser uma aplicação aberta, vai dar que você tem o L sombreamento também, porque o Bernardo falou que isso preserva o sombreamento, mas mais do que isso, preserva o L sombreamento também. Tá? Preservando o L sombreamento, a gente vai ter esse outro exemplo aqui. E olha que esse outro exemplo aqui, ele tem uma outra coisa. Ele tem, de fato, pontos periódicos densos. Né? Nesse caso, você tem um L-shadow com pontos periódicos densos. Então, quer dizer que com o L sombreamento você pode não ter pontos periódicos, como você pode ter um ponto periódico denso também. Não é que ele, não é também que ele impede a existência de pontos periódicos. Né? Tá? Eu perdi aqui, peraí. Ok, voltei. E agora deixa eu terminar falando de uma coisa que eu falei que eu não ia falar, mas porque a gente combinou que esse curso a gente não teria como pré-requisito nem teoria da medida, nem topologia diferencial, nem geometria riemanniana. E aí, só que aqui eu vou falar um pouco de como eu fiz uma medida expansiva. Né? De fato é measure expensive, mas a tradução disso eu não tenho a menor ideia de como é que fica boa, como colocar uma tradução boa para isso. E vai ser, só vou falar desse exemplo aqui, porque dessa propriedade aqui, porque ele vai dar um contraponto para esses outros dois aqui, para o L sombreamento e para o N expansivo com shadow. Tá? A gente vai dizer que um ômega ele é medida expansivo se para todo existe um delta tal que a medida daquele conjunto, né, estável local com a interseção com o estável local, ela sempre vai ser zero se essa AMU for uma medida não atômica. Isso é o medida expansivo. Por outro lado, isso na verdade já foi provado que isso é equivalente a ser countable expansive. Isso quer dizer que lembra, né? O cara ele é N expansivo se esse conjunto aqui tem no máximo N pontos. E nesse caso, o medida expansivo ele vai ser que esse cara aqui tem que ser enumerável. O número de elementos desse cara é enumerável. Você poderia falar também de um finito expansivo, que seria que esse cara que é finito, e aí você teria o cara que é enumerável. Né? Só que isso é equivalente a ser medida expansiva. E você consegue criar exemplos que não é N expansivo para nenhum N, e é medida expansiva. Tá? É possível criar. Mas aí, essa definição foi dada pelo Morales. Medida expansiva foi dada pelo Morales e o Alexander, eu acho. Isso, o Morales Alexander. E aí, a gente definiu o que é fortemente medida expansiva. Isso aqui foi um artigo com o Manfred Denker e com o Xuanzang. A gente definiu o que é um homorfismo fortemente medida expansivo, né? Que é uma propriedade mais forte do que o medida expansivo, é que se existe um delta tal que essa medida aqui não é zero, ela é igual à medida do x. E a gente não está pedindo que seja uma medida não atômica, a gente está pedindo apenas que seja uma medida invariante, que lá também não estava pedindo variante. Então, esse carinha, essa definição aqui, essa propriedade aqui, ela nos dá alguns resultados interessantes. O primeiro é que você tem um teorema de decomposição espectral para esses carinhas. Quer dizer que se você tem um fortemente medida expansivo e que no
cadeia recorrente ele tem sombreamento. Então, o fecho dos periódicos é igual ao cadeia recorrente, né? E ele tem essa decomposição espectral, quer dizer, a mesma decomposição espectral que tem para o expansivo. Né? E o cadeia recorrente é uma união finita de caras que são compactos, invariantes e que é transitivo, e que você tem uma decomposição maior de cada um desses BIs aqui em outros disjuntos compactos, que na verdade não são invariantes, mas que são invariantes por um iterado, e que nesse iterado, esses caras, eles são topologicamente mixtos, né? Ou seja, isso aqui contrapõe o nosso caso N expansivo e o caso N shadow, né? Porque você enfraqueceu a hiperbolicidade topológica. Quando você enfraqueceu a hiperbolicidade topológica, por um lado, quando você fez o N expansivo, o que você perdeu foi a decomposição espectral. Quando a gente enfraqueceu pelo outro lado, que foi o L sombreamento, você manteve a decomposição espectral. De certa maneira, quer dizer, você de classe recorrente por cadeia, mas você perdeu que tem os periódicos densos no cadeia recorrente, como não é antes. Né? Por outro lado, esse enfraquecimento que a gente está dando aqui, da decomposição espectral, do topologicamente hiperbólico para fortemente medido expansivo, ele mantém essas duas coisas. Mas, mais que isso, você tem bons exemplos, que são aqueles exemplos do artigo que eu falei no início, com resposta à pergunta do Elias. Que é que o artigo mostrou que existe, para todo número natural N maior que 1, vai existir no bitório difeomorfismo, de fato, Fn, que é N expansivo, mas não é N menos expansivo, que é de classe Cn, e que ele, na verdade, ele é fortemente medido expansivo. Quer dizer, você tem exemplos não triviais de fortemente medido expansivo, que de fato são N expansivos, mas não existem exemplos de fortemente medido expansivo, de N expansivo que não são fortemente medido expansivo, que são aqueles exemplos lá que eu dei no início. Então, isso deveria ser um contraponto para esses caras. Então, mais alguma coisa que eu queria falar? Eu acho que não, acho que está bom. Tá, eu queria aproveitar agora no final, antes das perguntas, como hoje é minha última Cara, não tô te vendo, cara. Você sumiu da tela. Tá para baixo. Eu subi da tela? Como assim eu subi da tela? Eu subi da tela do coisa. Pensei que estava mostrando. Eu pensei que estava mostrando o negócio ainda. Não tá? Não tá mostrando como é que é o nome? Os slides? Deveria estar mostrando os slides. Tá bom. Eu queria aproveitar que é a minha última aula que eu estou dando para agradecer ao Jesus pelo convite, agradecer a SPOL, né, essa escola de matemática, que foi muito interessante a gente ter dado esse curso aqui. E uma honra ter dado esse curso. E eu queria também agradecer principalmente ao Bernardo, né, porque nos últimos tempos eu tive alguns problemas aí
aí não deu para preparar muito bem as aulas, e o Bernardo ele me deu uma grande ajuda, foi o último pessoais. E aí, e é isso. Amanhã o Bernardo deve terminar o curso falando um pouco de CW hiperbólico, deve ser e dado alguns exemplos interessantes para esses caras, tá? Então, se você tem alguma questão, alguma pergunta,